Sinais. Beleza, Salibão, olhei os sinais. Agora, como a gente, que vetores a gente tem que trabalhar para fazer uma transformação bem-sucedida? Aí é um papo bom. É um papo bom. Nós temos 6 passos. Tem 6 passos para vocês. Eu tenho aqui... Mas vamos primeiro nos 6 passos. Tá. Que é o nosso eu tenho 6 compromisso. Eu tenho 6 passos mais 11 passos. Mas depois a gente vai conversando sobre essas referências. Vamos nos 6 passos. Primeiro, que eu também quero trabalhar com vocês, que eu também tenho minhas anotações aqui. O primeiro, tem que definir uma intenção clara. Né? Propósito claro. Propósito claro. Por que eu estou fazendo isso? Como isso conversa com aquilo? Quer dizer, qual é o motivo da mudança? É curioso, né, Celebon? A gente fala sobre isso. Mas muitas vezes a empresa muda e as pessoas não sabem por que ela está mudando. Mas tem que mudar porque é moda. Né? Aí acontece isso. É porque é moda. Exatamente. É que nem eles falam assim, I need to change, but change to what? Né? Qual que é a minha intenção? Né? Isso tem que estar claro para todo mundo. Você quer mudar, mas mudar pra quê? Pra quê? Né? Porque é moda mudar? Exato. Né? Então, qual que é a minha intenção? Qual que é o propósito da mudança? Se isso não tiver claro, Salibão, a rotina do negócio vai devorar a mudança. Porque a rotina ela é opressora. Uhum. Isso estando claro, ontem mesmo eu estava num aconselhamento que eu falei sobre isso. Temos que lançar um produto diferenciado, ok? Que é uma mudança importante no meu portfólio, não tem nada a ver com o que a gente faz, por causa disso, disso e disso. Se isso está muito claro, Salibão, um analista financeiro que não está envolvido com a essência da mudança, quando ele tiver alguma atividade que ele deve realizar, sei lá, uma alocação melhor de caixa, o analista, se ele não entende isso, Salibão, ele vai comparar o quê? Aquela atribuição com o que ele faz que já gera receita. Então ele vai colocar aquilo como prioridade 3. Agora, se ele entende que ele não está simplesmente efetuando uma tarefa tática e sim provendo uma melhoria para a organização, muda o sentido de prioridade. Então, primeira coisa, intencionalidade, né, Salibão? Segunda coisa, alinhamento, Sandrão. Alinhamento estratégico. Né? Estratégico. Você tem que pegar os objetivos de transformação, né? E alinhar os métodos da sua empresa, né? Toda a capacidade organizacional, né? De processos. Isso é um tema fundamental, né? cara. Não adianta você ter só intenção, mas você não consegue responder no dia a dia, né? Assim, isso é muito importante. Vamos lá. E tem mais, Sandrão. Esse alinhamento requer seleção, escolhas. Como diz o Drucker, se você tem 10 coisas, você não vai fazer nada. Ele fala alguma coisa assim. If you have sim. If you have 10 choices, you're not going to do any of them. Não tenho dúvida. E é interessante, Sandrão, porque se você pegar todas as ideias do Peter Drucker, né? E ele era muito prático. Ele sempre dava 5 coisas para fazer. Você fala da magia do 5. A magia do número 5, né? Por quê? Ele sabe que você não consegue lembrar mais do que 5 coisas. Uau. Não é legal? Uau. É animal. Cara, eu vou trocar, mas aí tudo bem. Animal. Vou trocar. Então, vamos mudar 10 coisas. Você não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então, no máximo, você tem que mudar no máximo 5 coisas. Coisas que cabem no seu sistema organizacional. O alinhamento te garante orientação. Por isso que ele isso a gente fala no nosso livro. Veja, isso é uma tese da nossa pesquisa para o livro A Estratégia do Motor 2. Qual que é um dos achados? Salibão tem um estudo incrível sobre Xerox, está no livro. As empresas mais bem-sucedidas na construção e viabilização da inovação são aquelas que alinham a inovação com a estratégia. A partir desse alinhamento, eu construo o quê? Um sistema para suportar a estratégia. E esse sistema tem que estar introjetado ao meu sistema atual. Percebe? Vai demandar escolhas. Quantas escolhas? Quantas o sistema absorve. Simples assim. Recentemente, Salibão, eu fiz um projeto com uma empresa queridíssima. E a gente saiu nesse projeto com 12 desse processo com 12 projetos estratégicos. Dava mais ou menos 3 por área, bem razoável. Numa dessas discussões, o diretor financeiro falou: escuta, Sandro, mas nós temos projetos que a gente está realizando aqui já há um tempo na organização que não estão entre esses 12. O que eu faço com eles? Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar cada projeto e entender se ele está alinhado à minha visão estratégica. Porque se esse projeto não está alinhado à minha visão, eu vou ter que refletir escolhas. Se eu continuo investindo nele ou não. Percebe?
Porque normalmente as organizações não fazem essa reflexão. E aí o sistema organizacional acaba se adaptando a um monte de projetinhos. Então, eu alinho, a partir da visão, a partir da intenção, eu alinho o meu sistema estratégico para entregar aquela história. Terceiro, Salibão. Sim. Terceiro, execução, né, Sandrão? Disciplinada. Implementação, né? Disciplinada. Consistência da execução, né? Disciplina, né? Disciplina. De novo, né? Escolha. A parte da... Nós já fizemos aqui um podcast sobre execução, Sobre né? execução, então, muito bom, é um dos campeões da audiência. Se você quiser saber quais são os itens para fazer você fazer uma execução de muito sucesso, volte naquele... Aliás, tá tudo catalogado, né? São mais de 80 players. Mais de 80, você vê lá, assiste, lá tem uma né? história. Tem toda uma história. Salibão, ó, eu vou te falar uma coisa que de novo, coincidentemente, ontem, nessa mesma reflexão estratégica que eu estava fazendo com uma das pessoas da nossa comunidade, eu falei. Eu aceito que um dado projeto, porque transformação vai esbarrar num projeto de transformação que vai esbarrar em iniciativas. Eu aceito que uma iniciativa nova não dê resultado por uma situação de enquadramento de mercado. Pode ser que aquela iniciativa, quando foi implementar, não teve consonância, o mercado não comprou, na prática se percebeu que ela não era tão efetiva. Ok, isso é aceitado. Inovação envolve isso. O que não podemos aceitar é que aquela iniciativa não deu certo porque eu não executei adequadamente ela. Sim. Então, quando dá alguma coisa errada, eu vou olhar e colocar uma desculpa externa. O cliente não quis, o colaborador não aderiu. Mas eu nunca analiso o problema na sua essência e causa raiz, e muitas vezes a causa raiz é que o meu sistema de execução foi inefetivo. Eu não tive disciplina para executar, eu não tive governança para executar, eu não envolvi as pessoas. Aqui, Salibão, é um pote de ouro, cara. As empresas têm muitos desafios na execução dos seus projetos. Transformação é pior ainda, porque é novo. Vai ter resistência. Não, e se você está passando por um processo de transformação, vale ler, vale assistir o nosso podcast sobre execução. E também ler a Bíblia da Execução, né, que é o livro do Charan e do Larry Boss, né, Execução, publicado aqui no Brasil. Quarto, Sandrão, comunicação. Então. Outra vacilada. Persistente, Sandrão, não é... Consistente e persistente. Não é assim, vamos lançar o programa e depois esquece. Lembra, o ser humano esquece. Se você não ficar martelando lá, se você não ficar martelando, a coisa roda. E martelar significa repetir. Repetir até todo mundo estar alinhado. Trazer um elemento aí. E mostrar para todo mundo na empresa por que você está mudando. Lembra primeiro? Por quê? O primeiro é o porquê, não é? Eu tenho que comunicar o porquê nós estamos mudando. E tem um elemento dessa comunicação que para mim é essencial e a prática mostra isso. A gente tem praticado isso, né? Não é que a gente fala aqui. A gente tem interagido com centenas de empresas. Nós temos um grupo, por exemplo, de 15 empresas que a gente está toda hora falando com elas. A gente tem prática sobre isso, né? Essa comunicação tem que ser aspiracional também, Salibão. Não é só comunicar o que está sendo feito, não é comunicar a tarefa, é comunicar a aspiração, aonde a gente vai chegar, percebe? Porque você engaja as pessoas aqui e aqui. Então uma comunicação tem que ser técnica e aspiracional. Por que a gente está fazendo isso? O que nós vamos ganhar com isso? Vamos enxergar onde a gente vai chegar. Futuro projetado. Então não é só meio, é também mensagem, né? Comunicação é o quarto. Quinto, construção de capacidades. Que em inglês é capability building. Que, na verdade, pessoal, a gente está vivendo hoje um mundo onde nós precisamos adquirir novas habilidades. Como nunca antes. Nunca antes. Exato. Se você não é fluente em todas essas tecnologias, você não precisa ser um programador e nem precisa ser um mestrado em tecnologia da informação, mas você precisa ter o conhecimento prático para poder navegar. Isso requer treinamento, isso requer capacitação, não tem almoço de graça. Você andar com gente normalmente que não anda, porque senão você não vai saber operar a inteligência artificial, você não vai poder... onde ela está pegando mais hoje é na produtividade. E se você não tiver esse domínio, você não vai conseguir fazer a tua empresa ser mais produtiva. Não vai. Não é verdade? E capacitar as pessoas. Isso, você tem que fazer. Eu lembro que uma vez eu estava no MIT, Sandrão, conversando com um dos professores, né, que eu queria trazer para a HSM, e aí eu vi um monte de gente. Falei, o que é isso? Eu falei, tem
essa empresa, eu não lembro o nome da Procter & Gamble, né? Eles estão com 150 executivos treinando algoritmos essa semana inteira. 150 durante um programa inteiro feito para eles sobre algoritmos. Não tem almoço de graça, cara. Não tem. E Salibão, e vou te falar uma coisa, que você falou dos líderes, né? Tem uma camada, nós tivemos uma mentoria essa semana, né? Não sei se você lembra, gente, de uma das questões que a gente explorou, de um executivo, um diretor de operações de uma área fabril. Ele tinha... a organização tem 3.800 colaboradores, quase 4.000. Na área dele tinha mais de 1.500, 2.000. E a gente falou da importância da capacitação da liderança do middle management. O recheio do sanduíche. E essa capacitação, quando eu falo de transformação, se você não tiver esse middle management bem capacitado, bem desenvolvido, ele vai ser a principal resistência, porque ele não enxerga o valor da mudança e ele está sendo pressionado toda hora para resultado de curto prazo, cara. Para operar um negócio, porque se ele não opera o negócio não anda. E aí a pergunta que eu faço é, quais são os seus mecanismos de capacitação atuais? Quais são as suas estratégias? E quando a gente fala capacitação, não é ciência no foguete, não. É ensinar a ser líder. É pegar essa transformação e explicar o porquê nós estamos fazendo, qual é o papel de cada um e qual é o papel daquele líder. Capacitá-los. Às vezes a transformação vem, empurra para todo mundo, comunica, vambora. E depois cobra a pessoa. A pessoa não sabe nem o que está acontecendo. Não dá para fazer um processo desse sem capacitar os indivíduos, né? Exatamente. E aí nós temos o quinto, não, esse foi o quinto, e nós temos o sexto passo, né? Que é investimento significativo desde o início, né? Transformação exige investimento, né? Sim, sim, não tem jeito. Eu acho que um dos grandes erros da transformação é você tentar fazer sem investimento ou você transformar para cortar custo. Se você não tiver investimento nessas novas capacidades, né? É verdade. A transformação não acontece, né? É verdade. A transformação não acontece. Então, ó, vamos só repetir esses 6 e eu quero pegar suas outras referências. Intencionalidade, intenção estratégica, por que nós estamos mudando, o que se conversa com a nossa estratégia. Segundo, alinhamento estratégico, ou seja, alinhar essa transformação, esses passos, atividades, com todos os sistemas de organizações existentes. Terceiro, execução disciplinada, consistente do que foi combinado em todos os projetos. Quarto, uma comunicação também consistente, não só técnica, aspiracional desse processo. Quinto, capacitar as pessoas para a mudança. E sexto, um investimento contínuo no processo. Até porque, como você vai colocar agora, a gente tem que encarar o processo de transformação como um processo contínuo, né, Salibão?